dos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Nosso prazer, Senhor, é a Tua presença. Senhor, quando o Senhor criou Adão e Eva, Senhor, a alegria e o prazer deles era te esperar no final do dia, Senhor. Era ter, Senhor, um tempo de comunhão. Senhor, mas essa comunhão se perdeu. Mas o Senhor não desistiu. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor moveu os céus. O Senhor Jesus se esvaziou da sua glória e como servo, como filho obedeceu, morrendo uma morte de cruz, para que hoje nós possamos ter prazer na Tua presença. É por causa de Cristo, Senhor. É por causa do Rei da Glória. É por causa do Teu Filho, Senhor, que se entregou na cruz, que nós podemos ter prazer na Tua presença. Do contrário, Senhor, o terror, o medo, Senhor, de Ti nos afastaria ainda mais de Ti, Pai. Que sem o sangue do Teu Filho, Senhor, é impossível permanecer na Tua presença. Sem a obra da cruz revelada ao coração do homem, Senhor, só resta a ira do Senhor sobre os filhos da impiedade. Mas aprove ao Senhor, Pai, nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para que o Senhor pudesse olhar para nós, não através dos nossos esforços, do nosso mérito, mas através do mérito da cruz, através do sangue que nos justifica diante do Senhor que é justo, para que o Senhor pudesse se alegrar com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa entrega. É só por isso que nós podemos ter prazer diante de Ti, Jesus. É por isso que a Tua igreja te adora. É por isso que a Tua igreja te louva. É por isso que a Tua igreja compreende, Senhor, da onde ela saiu, aonde ela está e para onde ela vai. Você vai poder ter prazer eterno, prazer na eternidade, na presença do Rei da Glória. Adora Ele com todo o teu coração. Para te adorar, diga que você nasceu para adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Expressa. Sim, Jesus, o Rei que merece adoração. Foi que eu nasci, ó Rei. O Rei que merece o louvor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Aleluia. Senhor. Meu prazer é viver. Um dia será para sempre. Na casa de Deus, Um dia será para sempre. onde flui o amor. Aleluia. Rei dos reis, Entregue a Ele seu viver. Senhor, te entregamos Entregue. o nosso viver. Entregue o seu viver a Ele. Não há outro motivo para viver. Não há outra razão para viver. Não há outro sentido na vida. Sim, Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos reis. É para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
louve a Ele, prazer louve a Ele, adore a Ele. nos átrios do Senhor, meu prazer. Deixa Ele ouvir teu coração. Na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Sabe, o Salmo 115, ele fala que os povos perguntam para Israel: onde está o Deus de vocês? E Israel responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz segundo lhe apraz. E aí Israel olha para as outras nações e diz: prata e ouro são os deuses deles. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem boca mas não falam, tem nariz mas não cheiram, tem olhos mas não veem. Tornem-se iguais a eles tantos quantos os fazem e os adoram. As nações adoravam ídolos feitos por mãos humanas, adoravam formas, adoravam objetos esculpidos. Por isso eram secos, duros, sem vida. Será que Deus precisa da adoração? Quem acha que Deus precisa? Pode, seja sincero, se exponha. Amém, vocês estão informados. Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Mas sabe por que Ele te chama para adorar? Sabe, né, Iago? Porque, lembra que Ele disse: tornem-se iguais a eles, tantos quantos os fazem e os adoram. Quando se adora Ele, se fica parecido com Ele. É só por isso. Ele não está pensando nele, Ele está pensando em mim e você. Ele nos quer parecidos com Jesus, amém? Você quer ficar parecido com Jesus? Sim ou não? Sabe quando Ele diz parecido com Jesus? Ah, eu vou deixar um... Eu tô cada dia mais parecido com Jesus, sabia? Estou começando pelo cabelo. Tá quase branco como a neve. Mas Ele não está falando de aparência. Ele não está falando de aparência. Ele está falando de caráter. Parecido com Jesus é a cópia do caráter. E o objetivo do Espírito Santo é imprimir em nós as marcas do caráter de Cristo, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Pai. E lembra que Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, amém? Você já leu isso na Bíblia? Quem vê a mim vê o Pai. E porque eu e o Pai somos um. E assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um comigo. Sabe o que é isso? Eu tenho vários alunos gêmeos, criancinhas que são gêmeos. Se eles não vierem com tênis diferente, eu não descubro quem é. Eu não consigo descobrir quem é se eles não vierem com tênis. O dia que vem tudo igual, aí eu troco tudo. Eu não consigo saber quem é quem. É isso que Deus quer, que o mundo olhe para nós e não consiga saber quem é quem. É Jesus ou é o Célio? É Jesus ou é a Rosana? É Jesus ou é o Iago? Separando seus profetas. Oh, Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Aleluia! Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite. Adora, aleluia! É chegado Você vai sair daqui mais parecido com Ele hoje. Levantando um novo povo. Só se renda. Deus está separando seus profetas. Separa os teus profetas hoje, Senhor. Um novo dia amanhecer, uma nova
história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Você é desse povo? Está sendo levantado? Toda a terra, Deus está separando seus profetas. É, Jesus. Um novo dia amanhecer, uma nova história. É uma nova história para ti. Esse ano é uma nova história. As páginas desse ano estão em branco. Você pode escrever a sua história esse ano. Nova história se cumprir. O choro já durou uma noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, Aleluia. um novo dia. Amém. O novo ano começa. A história se cumprir. Uma nova história vai ser escrita. Já durou uma noite. A Bíblia diz que Deus já escreveu os nossos dias quando ainda nenhum deles havia. Sabe o que falta só para nós? Achar a carta da nossa história. Só falta achar a nossa biografia na mão de Deus, amém? Sabe o pessoal famoso que faz uma biografia? Antes de eu existir e você existir, Deus já fez uma biografia a teu respeito, a meu respeito. E ela já foi publicada pelo Espírito Santo, amém? E sabe o que é comum em todas as biografias? Você nasceu para adorar. É comum em todas as biografias, porque ele busca os verdadeiros. Lembra dos falsos que adoravam ídolos? Esse ele não está interessado, ele está buscando os verdadeiros, os que adoram o Espírito em verdade. Esses que o Pai busca. Então na sua biografia está escrito lá, em alguma parte dela, adorador. Amém, amados? Pode sentar em nome de Jesus. Preciso ler a Bíblia para você hoje. Glória a Deus. Paz, amém, amados? Está todo mundo em paz aí? Glória a Deus. Quem nos visita hoje? Tem alguém? Eu não recebi cartinha hoje. Ninguém visitando hoje? Olha que casal mais bonito. Benção. Renova os votos com ela hoje. Hoje é dia de renovação. Declaro o que você declarou aquele dia lá na frente da autoridade espiritual, diante de Deus e dessas testemunhas. Mais alguém? Amém? Queridos, nós estamos num tempo de primícias e estamos aprendendo a ser liberais no que diz respeito aos nossos recursos. Sabe, eu nunca tive problema de dinheiro. Eu sempre trabalhei, sempre ganhei meu dinheiro. Mas sabe qual era o problema que eu tinha? Era com a administração do meu dinheiro. Eu ganhava pouco, gastava tudo. Ganhava bastante, gastava tudo. E a dívida. Então o nosso problema não é o dinheiro. É como a gente usa o dinheiro. E se a gente semear da maneira correta, nós vamos colher. Se você semear no reino de Deus, você vai colher para a eternidade. Aqui a Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Então você tem a oportunidade. A gente não faz apelo, a gente não põe revólver na cabeça de ninguém pedindo dinheiro. A gente não bota cor de envelope, de ouro, de prata. Esse negócio aqui não é assim que funciona. Se o seu coração não for a sua oferta, dinheiro, Deus não está nem aí com o teu dinheiro. O pastor Carlos falou isso na primícia passada, né, pastor? Cadê o pastor Carlos? Lembrei, viu? Ficou a palavra. Então, se
se o meu coração, se a minha vida não for a minha oferta, o meu dinheiro não faz diferença para Deus. Amém? Então, se você deseja hoje ofertar, dizimar, o pessoal que já tem costume faz durante o louvor, lá atrás tem os gasofiláceos, e aqui uma oferta especial da primícia. E também tem um negócio muito legal aqui, ó. Se você pode ofertar na vida de um irmão, não precisa ofertar na igreja. Quer dizer, quando você oferta na vida do irmão, você oferta na igreja. Ah, perdão, acho que eu não vou chorar hoje mais. Tá bom. Glória a Deus. Hoje é o terceiro dia desse tempo especial que foi preparado aqui com muito carinho, com muita dedicação, com muita oração, para que nós pudéssemos passar os primeiros 7 dias do ano na presença de Deus. Não que a gente não esteja na presença de Deus, mas é um tempo especial, consagrado, um tempo onde nós nos reunimos para dizer para Deus: Senhor, Tu és prioridade na nossa vida. Nós queremos dar prioridade. Faz 3 anos que eu não viajo nesse tempo aqui. Minhas férias... Obrigado, pastor. As minhas férias são aqui. E eu digo para vocês que Deus sabia o que a gente precisava, porque os últimos 2 anos... Esse é o terceiro ano, né, pastor? Como foram os últimos 2 anos? Foi fácil? Foi duro. 2 últimos anos duríssimos. Mas quem tinha saldo no caixa, aguentou até o fim do ano. Quem depositou no reino, quem consagrou seu tempo, sua vida, quem buscou, quem, como a abençoada minha esposa falou, quem malhou 7 dias, foi para a academia, né? Dormiu aqui, aguentou, teve resistência para passar o ano. E eu tenho certeza, em muitos momentos, eu fui lá sacar lá no caixa, porque tinha momentos que não dava mais para andar, mas tinha um depósito no celeiro de Deus, amém? A palavra diz que há uma taça de ouro com incenso, que são as orações dos santos. Cada vez que você ora, vai lá enchendo a taça. E sabe quando é que vem a bênção? Se alguém te pede um copo d'água, uma taça, você não vai dar pela metade, né? Você dá cheio. Quando está cheio, é hora de servir e derramar. Por que será que a gente ora tão pouco? Sabendo que é para nós mesmo, ó. Sabe por quê? Um dos motivos é a batalha espiritual, que a Rosana falou aqui no início. Tem resistência para orar. Tudo que nós vamos fazer para Deus vai ter resistência. É remar contra a maré, contra a correnteza. Você vai ler a Bíblia, dá sono. Você vai orar, toca o celular. Você vai vir para o culto, alguma coisa acontece atrás, alguém liga. É sempre uma guerra. Sempre uma guerra. Vem desculpa na sua cabeça, explicação, né? A mente já começa a trabalhar, mas sempre contra. Sempre contra. Eu acho que eu já estou pregando, não sei. Vamos ler a Bíblia, pessoal. 2 Coríntios 4. Coríntios 4 diz assim:
Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pai, nós oramos, Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia do Senhor sobre nós essa noite, Pai. E como o salmista orou, Senhor, ele disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Senhor, que nós possamos ver aquilo que ainda não vimos na Tua palavra essa noite, Senhor. Que possamos ouvir aquilo que ainda não ouvimos, Senhor, da Tua palavra essa noite, Pai. E que, Senhor, ela gere em nós, Senhor, uma semente, Senhor, que vai produzir frutos para o Teu reino e para a Tua glória. E que sejamos, Senhor, renovados essa noite, Senhor, para o louvor, a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa meditação hoje chama-se renovo diário. Diga assim comigo: renovo diário. Eu estava hoje orando e pensando, né? A gente sempre dá um tema, um título para uma mensagem. E olhando a palavra que Paulo escreve, e Paulo só tinha um título na pregação dele. Quem sabe? Só tinha um título na pregação de Paulo. Diz assim: eu vos anuncio a Cristo e este crucificado. Essa era a pregação de Paulo. Aonde ele ia, ele pregava sobre Cristo e Cristo crucificado. Por que ele pregava sobre Cristo e o Cristo crucificado? Sabe, hoje de manhã nós estávamos aqui, depois do nosso pernoite aqui. Está liberado o hotel aqui, tá, pessoal? Se quiser pernoitar, só traz a roupa de cama. E deu um problema na minha caminhonete, tive que esperar o guincho aí. Aí ficou o pastor Rogério e o pastor Célio comigo até as 11 da manhã, esperando o abençoado guincho. E aí a gente conversando, e eles me contaram uma história que eu fiquei de cabelo em pé.
Eu falei, meu Deus, como um ser humano pode ir tão longe na depravação? Como que a gente tem essa capacidade destrutiva dentro de nós para ir tão longe na história que eles me contaram? É algo surreal, é algo inimaginável. E aí eu estava pensando, o quão fundo o pecado agiu na nossa vida, o quão destruidor ele foi, a ponto de Deus ter que enviar o seu Filho Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, porque não havia ninguém, que a Bíblia diz que ele procurou por um justo e não achou nenhum, não havia um justo na terra. Então o justo morreu pelos injustos para justificar o injusto. Veja, isso parece dar até um nó na cabeça da gente, né? O justo morreu pelo injusto para justificar o injusto. Então o pecado foi tão destruidor que ele precisou, o próprio Deus, se for fazer homem para morrer, para poder arrancar o grilhão do pecado que escraviza o homem e leva o homem a fazer essas loucuras. E Paulo aqui, amados, ele está falando a respeito do ministério dele. E ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Veja, o ministério de Paulo é um ministério próspero. Quando a gente lê praticamente todo o Novo Testamento, ele sai de Paulo. Deus usa Paulo. E ele reconhece que tudo isso é só misericórdia de Deus feita sobre ele. Ele diz: eu não desfaleço por causa que tudo isso que eu recebi pela misericórdia. Misericórdia é eu receber aquilo que eu não mereço. Amém? Você entende isso? Eu não mereço, mas eu recebo porque Deus é misericordioso. Então Paulo está reconhecendo que o que ele recebeu é por misericórdia. Ele diz: por isso eu não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Veja, Paulo diz: tem coisas ocultas que são vergonhosas. É vergonhoso. Mas ele disse: olha, nós não adulteramos. Outras versões dizem: não mercadejamos a palavra de Deus. Paulo está dizendo o quê? Ele diz: olha, a palavra de Deus, eu anuncio ela na íntegra. Porque você vê às vezes as pessoas dizem assim: fulano pregou usando a Bíblia. Pare de pregar usando a Bíblia. Pregue a Bíblia. O que tem que ser pregado é a Bíblia, não é usar a Bíblia para pregar. Então Paulo, ele estava pregando aquilo que Deus lhe entregou como seu ministério. E ele diz: não adulterando a palavra de Deus. Aí ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Tem pessoas que o evangelho ainda está encoberto. Sabe, uma vez eu estava no Rio de Janeiro e tinha que fazer um negócio lá, e eu olhei para cima, eu estava perto, num local visível da estátua do Cristo Redentor. E tinha uma nuvem tapando praticamente todo o Cristo, sim. Sobrava só um pedacinho para ver que ele estava lá. E quando eu olhei, na hora veio esse versículo na minha mente: Cristo encoberto.
Ele diz, é para os que se perdem que está encoberto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que Cristo não está encoberto às pessoas por causa da pregação dele. Se Cristo está encoberto, não é porque eu estou adulterando a palavra. Cristo está encoberto para aqueles que se perdem. Então veja, ele está esclarecendo que o ministério dele pregava a palavra fiel. E aqueles que a palavra não abriu o entendimento, não abriu os seus olhos, Cristo permanecia encoberto, é porque aqueles vão se perder. E aí ele diz, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que o Deus desse século, Satanás, o reino das trevas, ele colocou uma venda nos olhos dos incrédulos. Aqueles que não creem, eles estão com os olhos fechados. Eles são cegos, andando à beira de um precipício. Eles não sabem que eles vão cair, porque os seus olhos estão fechados, encobertos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento. O que é esse século? É o mundo. É o sistema mundano. Então às vezes você olha para uma pessoa e você vê essa pessoa e você se desespera. Você olha para ela e você sabe que ela vai se perder, que esse caminho que ela está indo, ela vai ser condenada eternamente. Mas o que acontece com ela? Ela está cega para o Evangelho. O Evangelho ainda está encoberto aos olhos dela. Agora o compromisso de Paulo é em pregar o Evangelho verdadeiro, não adulterar a palavra. Por quê? Se alguém se perder, não será porque o Evangelho não foi pregado. Não é porque a Bíblia não foi pregada. Por isso que nós temos que pregar a Bíblia. Não existe outra pregação. É a palavra, veja. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é a glória de Cristo sendo revelada ao homem pecador, ao homem perdido, ao homem cego. Quando o Evangelho da glória de Cristo é revelado, os olhos se abrem, amém? Amém ou não amém? Você já teve seus olhos abertos? Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Não se pegou porque eu não vou cantar. É isso aí, irmão. Esse risco vocês não correm. Imagina, todo mundo cego aqui, sem enxergar um palmo na sua frente. De repente, alguém vem, passa a mão nos seus olhos e você começa a enxergar. Lembra o dia que você começou a enxergar? Lembra o dia que o Evangelho da glória de Cristo resplandeceu, tirou a nuvem dos seus olhos? Lembra? Isso vai trazer renovo na sua vida se você se lembrar. Isso precisa ser renovador para nós. Veja, aos que se perdem, aos que estão com os olhos encobertos, mas há aqueles que os olhos se abriram. Olha só, porque nós não pregamos a nós mesmos. Eu não falo de mim. Paulo está dizendo, eu não falo a meu respeito,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ele está dizendo: eu não estou pregando as minhas façanhas, eu não estou pregando o meu currículo, eu não estou pregando as minhas glórias, não. Eu estou falando para vocês a respeito de Cristo como Senhor e a nós como servos. A pregação está centrada na pessoa de Cristo como Senhor. Paulo não queria glória nenhuma. Chega um momento na vida dele que ele diz assim: miserável homem que sou. Veja, por que ele se diz miserável? Porque ele acabou de dizer aqui, ó, este ministério segundo a misericórdia. Ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Olha a luta dele. Será que alguém de nós tem essa luta dentro de si? Se luta desse jeito, não. Se quer fazer o bem, às vezes faz o mal. Ou só esse miserável pregador que tem essas lutas? Você quer acordar cedo para orar, mas você diz: ai, estou tão cansado. Deita, tu merece, fica mais um pouquinho aí. Você trabalhou tanto, você se esforça tanto, né? Só para ilustrar. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Se nós servimos é por amor de Jesus, ele está dizendo. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, havia só trevas em nós. Nós vivíamos nas trevas. A Bíblia diz que Ele nos transportou da onde? Da onde? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Resplandeceu em nós a luz da glória da face de Cristo. A face de Cristo foi desvendada. Agora eu posso olhar e a nuvem não está mais na frente. Cristo se manifestou para mim. Cristo olhou para a minha miséria e veio ao meu encontro. Agora olha aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem que falou aqui que nós somos barro? Algum dos dois falou, não sei se o Paulo ou se o Célio. Pastor Célio. A Bíblia diz que Deus nos fez do barro, do pó da terra, e soprou em nós a vida dele. E essa glória do Evangelho de Cristo, que resplandeceu a luz em nós, foi colocada dentro de nós, em vasos de barro. Um tesouro precioso num vaso de barro, que você dá um chute e quebra. Mas ele diz para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se fosse um vaso bonito de ouro, todo trabalhado, todo enfeitado, ele ia roubar a preciosidade do que está dentro. Mas como é barro, pode dar uma pintadinha, uma trabalhadinha, mas continua sendo barro, né? Faz um botox, dá uma ajeitada, uma musculação, toma umas bombas, dá uma melhoradinha no vaso, mas é barro. Pinta o cabelo, sei lá o que mais, mas é barro. Pode se arrumar, tá, irmão? Não fica preocupado com isso, pode se arrumar. É bonito ver a pessoa bem arrumada. Aí ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos.
Ele reconhece tudo aquilo que acontece com ele. Então ele diz, ó, atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. O que ele está dizendo? O ambiente de fora não perturba meu ambiente de dentro. Aqui dentro tem a luz da glória do Evangelho de Cristo que resplandeceu na face de Jesus, que foi revelada em mim. Eu estou perplexo com o que está acontecendo no mundo. A igreja está perplexa com o que está acontecendo. A igreja está atribulada com os acontecimentos, mas não angustiada. Atribulado, né? É problemas lá fora, angústia aqui dentro. Perplexos, porém não desanimados. Que é isso? Mas é lá fora, aqui dentro não desanima. Sabe qual é a maior arma que Satanás pode usar contra você? No último versículo do capítulo 16 de João, Jesus diz assim: tende bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Perplexos, mas não desanimados. Nós estamos perplexos com o movimento que o mundo está tomando, com aquilo que está acontecendo no mundo, mas eu não desanimo, porque eu sei em quem tenho crido. Então, a perplexidade dos acontecimentos de fora não afetam o meu ambiente interno, porque aqui brilha a luz da glória do Evangelho de Cristo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Veja, Paulo sofreu perseguição, foi açoitado, foi preso, sofreu todo tipo de açoite, foi perseguido, humilhado. Ele morria para ele, porque ele disse: olha, se alegrem nas minhas tribulações, se alegrem. Quando ele estava falando com o Filipenses, ele está na cadeia, ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Veja, ele estava morrendo, o corpo dele sofrendo, mas ele dizia para os Filipenses: se alegrem no Senhor. O meu corpo mortal está sofrendo, mas há uma alegria nesse sofrimento, porque ele tem uma causa. Eu sofro por uma causa, para que Cristo seja formado em vós, para que a morte que gera em mim, gere vida em vocês, para que vocês possam ver o meu sofrimento, a minha tribulação, e vocês veem que eu não estou murmurando, eu não estou aqui reclamando, eu não estou aqui chorando, eu não estou aqui achando ruim na igreja porque está calor, não estou achando ruim porque está frio, porque está longe, porque tem que andar, não, eu estou sofrendo por Cristo, e eu estou glorificando Ele, estou passando alegria para vocês no meu sofrimento. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Veja, Paulo fala daquilo que ele crê, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha só, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Diga assim comigo: mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Veja, amados, o homem é
limitado por tempo, espaço e circunstância. Nós temos um tempo limitado para viver nessa terra. O tempo nos limita. O espaço, eu estou limitado a um espaço aqui. Eu não consigo ir para lá. Eu só ocupo um espaço ao mesmo tempo. Se fechar a porta e não sair daqui, eu fico limitado a um espaço. E se eu tiver algum problema, se eu tiver uma dor de cabeça forte, uma dor de barriga, se eu machucar um pé, que o irmão ali machucou o pé, ele está com uma limitação. É uma circunstância que me limita. Então ele está dizendo que, mesmo que o meu corpo mortal se corrompa, se corromper é se degenerar. A gente vai chegando a um ponto, né? Você olha no espelho, cada dia está mais, aquele negócio está mais fechadinho assim. O cabelo uns mais branco, outros já não tem. A gente começa a deteriorar o corpo. É cirurgia, é prótese, né? É asite, né? Tendinite, artrite. Vai degenerando o corpo. Paulo está dizendo, mesmo que o corpo mortal, meu corpo se deteriore, ele vai cansando, isso não é problema, porque o homem interior se renova todo dia. Já pensou se o seu corpo exterior se renovasse todo dia? Eu tenho umas dor comigo, né? Aí eu pensar assim, agora vou renovar o meu quadríceps femoral. Aí meu músculo, novinho. Meu cotovelo está doendo. Amanhã, renova o cotovelo. Você está lá com o tornozelo inchado, pé doído, renova um tornozelo novo. Seria algo tremendo, né? Existe até um filme de ficção que o pessoal já está fazendo no corpo inteiro, né? Agora ele leva essa figura para o homem espiritual, para o homem interior. O homem interior que ele está falando é o homem que foi ressuscitado com Cristo. O homem que estava morto, a luz do evangelho da glória de Cristo resplandeceu sobre ele, a face de Cristo se revelou a ele, e agora ele se renova todo dia. Agora esse homem espiritual, ele não se cansa, ele não tem dor, o joelho não incha, o cotovelo não dói, o dente não cai. O homem interior se renova de dia em dia. Como que eu posso me renovar todo dia? Como eu posso ter uma gasolina nova todo dia, um combustível novo todo dia, uma energia nova todo dia, mesmo que eu me canse, mesmo que o meu corpo se deteriore, mesmo que meus passos sejam mais lentos? Sabe, quando a gente olha o livro de Josué, tem a história de Caleb, e quando Josué está distribuindo a terra, Caleb diz assim, negócio é o seguinte, eu tinha 40 anos quando me foi feita uma promessa, que eu ia herdar uma terra. Hoje eu tenho 85, e eu me sinto como se eu tivesse 40, macho raiz. Eu me sinto como se eu tivesse 40, me dê a terra dos gigantes que eu vou conquistar. Veja, um homem de 85, será que esse homem está falando na força do braço dele? Será que esse homem está falando na destreza da espada dele? Ele está dentro daquele homem interior assim, um gigante, me dá essa terra que eu vou conquistar. É o homem interior dele que está falando, é o homem interior dele que está renovado no espírito, na fé, porque ele recebeu uma palavra há 40 anos atrás, e ele tem 85, ele disse, e eu persevero esperando, porque ele renovou todo dia. Era o homem que andava com Josué, quando Josué armava a tenda e falava com Deus. Tá vendo? Você está aqui, você já tem uma palavra na sua vida.
E ela ainda não aconteceu. Mas a maioria das vezes a culpa é nossa mesmo. Você já trocou da fila de banco? Está demorando ou não? Às vezes está chegando o teu número, tu muda de fila. Aí começa tudo de novo. É ou não é? É a lei de Murphy, né? Tu acha que sempre a outra vai ser melhor que a tua. Às vezes tu tá ali, ó, para receber a benção. Deus já estendeu a mão e tu murmurou, reclamou, volta para a fila, filho. Começa de novo. Se arrepende. Renova essa fé. Crê em mim. Para de murmurar. Sabe, a murmuração é uma desgraça para a igreja. A Bíblia diz que a murmuração dá lugar ao diabo. Veja, quando a gente murmura, você está dizendo assim: Deus, o Senhor não sabe fazer as coisas. É como dizer para Deus que Ele é incompetente. Eu queria desse jeito, o Senhor fez de outro jeito, assim, deu tudo errado. Mas você me perguntou antes de fazer ou fez e depois veio perguntar, pedir para me abençoar? Com cego eu andei Versículo 5, ó. e perdi. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Como é que eu posso me renovar a cada dia? Segue aí. E seu sangue veio Quando eu sirvo, eu sou renovado. salvar o teu povo. Quando você faz algo por alguém, Deus te renova. Teu homem interior se renova. Quando você serve alguém, você está sendo a mão de Cristo para alcançar aquele necessitado. Há umas 2 semanas atrás eu estava no fundão de uma fazenda, no meio do mato, sozinho, uns 40 graus. Peguei um pedaço de carne, um espeto, minhas varas de pescar e fui. E aí eu estou lá, não sei como tocou meu telefone lá, não sei como é que negócio conectou lá onde eu estava. Olhei assim um número estranho, falei, deve ser um golpe, né? Mas eu digo, não, já que tocou aqui eu vou atender. Tocou o telefone e eu aqui, né? O telefone aqui batendo minha isca. Ô pastor, como vai o senhor? Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, irmã? Como é que você está? Pastor, olha, estou sem comida na minha geladeira, tenho nada em casa, nós estamos passando fome, terminou o nosso dinheiro esse mês. Falei, mas abençoado, eu estou aqui, não tem nem, só vou voltar de noite, eu não sei que horas que eu saio daqui, não tem como falar com ninguém, tá, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E olha só, e eu estou aqui, daqui a pouco, uma traíra, e eu começo, no meio da conversa com ela, não tirei o telefone, peguei a maior traíra da pescaria, 46 centímetros. Falei, Jesus, se eu não pudesse, se isso não é um sinal que eu tenho que dar uma sacola para essa mulher, não existe outro. Aí eu tô lá e digo, Senhor, me dá um fiozinho de internet para me mandar uma mensagem. Deu abençoado Paulo, servo do Senhor, levou para mim a sacola para a irmã. Foi uma festa, né, irmão? Sabe quando você faz isso, você renova, cara. Se a gente não servir para servir, a gente não serve. Jesus veio para ser servo, veio para servir. Os reis da época, eles se sentavam lá e queriam ser servidos, ser abanados, né? Não. Ele colocou esse tesouro em vaso de barro.
Você é um vaso de barro, mas você guarda um tesouro. A gente esquece o que carrega. São umas maneiras de eu me renovar a cada dia. É servir. Servir. Se apresente, amado. Se apresente para servir. Olha as necessidades à sua volta. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. $70, 80, 90, 100 anos, perto da eternidade, é um leve sopro do tempo. Mas a gente não passa esse tempo todo só sofrendo. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Olha o homem, cara, preso, açoitado, náufrago, só barbadinha. Ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Por quê? Por que ele está falando leve e momentânea? Porque Paulo tinha uma noção do peso que foi lançado sobre Cristo na cruz. Paulo disse: eu carrego em mim as marcas de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha uma noção clara, consciente do que foi o peso que Cristo levou sobre si naquela cruz. Quando você entende o quanto foi amargo aquele cálice, o quanto aquilo foi pesado, o quanto foi terrível ter que se separar do Pai e ser rejeitado pelo Pai, ser esmagado pelo Pai, e ainda o Pai ter prazer nisso. Paulo entendia, ele disse: o que eu estou passando, cara, é leve e momentâneo. Isso aqui não é nada, vai passar rápido. Então, quando eu tenho noção do quanto Cristo sofreu, do quanto Ele fez, da grandeza da obra dEle, as minhas tribulações passam a ser quase que insignificantes. Porque a minha métrica não é o meu irmão que está sofrendo igual a mim do meu lado. A minha métrica é aquele que sofreu aquilo que eu não podia sofrer. Eu estou medindo por aquele que era perfeito e não merecia. Eu estou medindo por aquele que era justo e não merecia. Eu estou medindo por aquele que era inocente e foi condenado e não merecia. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há comparação para o peso da glória. Com o que você vai comparar a glória? Agora olha isso, que pode te renovar todo dia. Eu vou voltar mais uma aqui. Depois eu vou falar dessa.
Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Veja, a graça se multiplicando as pessoas que receberam a graça e entenderam a graça. Eu entendo que aqui ele está falando de evangelismo. Eu fui alcançado pela graça. Quem é que estava com uma camisa? Pastor Célio hoje, né, pastor? O que dizia na camisa mesmo? A prova de que você é salvo é que você quer salvar o próximo. Aí, ó. A prova que eu sou salvo é que eu quero ver o cara que quer me matar salvo. A prova que eu quero ser salvo, que eu sou salvo, é ver o meu chefe que quer me persegue ser salvo. Porque foi isso que Jesus fez. Pregado na cruz, ele olhou para os carrascos e ele não encontrou nenhum motivo para interceder por eles. Nenhum. Às vezes você tem aquela pessoa que, cara, queria que esse cara fosse para os quintos. Se procura nele, você não acha motivo nenhum para interceder pelo abençoado. Fala, Jeová. Você não encontra, você olha, cara, esse cara é uma desgrama. Se sumisse era melhor. Mas você olha assim, você repete as palavras de Jesus: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. A luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeceu nele ainda, é um cego. A igreja às vezes quer cobrar a vida de um cego, de um morto. Paulo disse: eu morro para que vocês tenham vida. E às vezes a igreja quer matar. Quando eu falo igreja, mas eu estou falando de ti, estou falando de mim, tá? Porque às vezes a gente fala lá no coletivo igreja, isso aí não é comigo, isso é igreja. Não, é igreja, é eu mesmo, é você e eu. Quando a gente fala igreja, igreja, não, eu não sei que igreja, é aí. Sabe, João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Olha isso. Ele não estava lá porque o imperador Domiciano mandou ele para lá. Ele disse: eu estou lá por causa da palavra. É por causa da palavra que eu estou lá. Aí João está lá. João já não é mais guri, né? João já está velho, sofrido. Aí João está lá. Daqui a pouco, no dia do Senhor, ele tem uma visão do céu. E quando a Rosana abriu o culto aqui, ela começou a falar de uma figura celestial que aparece diante de Daniel. E ela está descrevendo Daniel, e eu estou olhando para o Apocalipse e eu estou vendo a descrição de Cristo. E João está lá e de repente ele tem uma visão, e aí ele olha e vê uma figura no meio de 7 candeeiros e diz para ele: João, o que você vê, escreve. E ele começa a ditar 7 cartas, cada carta para uma igreja, e para 5 cartas ele diz, para 5 igrejas ele escreve a mesma coisa: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. O que ele está dizendo? Você pode esconder do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua mulher, do teu pastor, do teu chefe, mas eu conheço as tuas obras. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo está patente aos olhos daquele que temos que prestar contas.
Uma das coisas que renova você todo dia é saber que um dia você tem que prestar conta. Quem trabalha com o dinheiro dos outros aí? Como é que é o caixa no fim do dia? É tenso ou não? Você vigia ou não vigia? Tu cuida ou não cuida? Se der falta, o que vai acontecer? Você tem que pagar, cara. Só tu tá sempre cuidando das contas, fazendo direitinho, anotando tudo. Ah, o Sérgio transporta muito dinheiro. Olha lá, ó. Você vai chegar no final do dia, você vai prestar conta para o seu chefe. Isso te faz ficar antenado. Isso te faz ficar ligado. Isso te faz ficar intenso, prestando atenção. Cara, se faltar dinheiro eu pago. Saber que Jesus conhece as minhas obras e que um dia eu vou prestar contas para Ele, isso me faz eu me renovar todo dia. Senhor, me olha aqui, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo? O que o salmista orou? O salmista achou que ele estava legal. Pô, tô beleza. Senhor, mas vamos fazer um trato aqui. Sonda e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim caminho mau, porque eu não estou enxergando. E guia-me pelo caminho eterno. Agora veja, João estava velho, cansado. Ele estava sem forças. O seu homem exterior corrompido, o seu homem exterior já debilitado. Mas o homem interior foi levado às regiões celestiais para escrever 7 cartas e revelar Jesus Cristo para nós. Ele estava lá por causa da palavra. A renovação do homem interior revelou para nós a pessoa de Cristo. Pode aplaudir que é para Ele. Pode ser um gigante no teu homem interior, sem barreiras e sem limites. Não há limites onde o homem interior pode ir, onde o homem espiritual pode ir. Aí Jesus disse: vocês estão assentados com, a Bíblia diz, Paulo diz, estão assentados juntamente com Cristo em Deus. O Paulo tem uma expressão, um versículo que sempre fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Não é segundo Paulo, é segundo a Bíblia que Paulo fala. Também o outro Paulo, o charado Paulo. Amado, saber que eu vou prestar conta me mantém ativo. Agora, quando João escreve sobre a igreja de Laodiceia, ele ouve uma palavra duríssima de Jesus. Ele falou: esses caras aí, eu estou a fim de vomitar eles. A pessoa, Jesus está vomitando? Vômito é um negócio nojento. É o que a gente fecha os olhos e come e depois volta de uma outra forma, né? É uma coisa horrível. Mas está tudo aqui dentro, né? Quando a gente come, é aquela maravilha, desenhado, bonito. Mas quando entra aqui, mistura tudo, vira um... Tinha um programa de uma nutricionista que ela escrevia assim, o programa dela assim: você é o que você come. Alguém já viu? Caramba, ela dava um choque no cara. Ela botava em cima da mesa tudo que tu comeu na semana e misturava tudo aquilo assim. Oh! Que? As pessoas começavam a chorar. As pessoas começavam a chorar. Elas olhavam: eu não acredito que eu sou isso. Aí Jesus, ele dá uma sentença, uma palavra dura. Diz: eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não são frio nem quente, vocês são morno. Se pelo menos vocês fossem frio ou quente, beleza. Por que ele estava dizendo isso? Porque ali naquela região tinha uma região que vinha de Colossos, água quente ou fria, agora não vou, talvez eu troque, e de outro lugar água fria. Então, as águas termais, elas serviam para cura. Até hoje, né, a gente vai lá, né, tá meio, principalmente o pessoal da terceira idade gosta de uma piscina quente, né? Vai lá nas águas termas para fazer um relax, renovar, né? Renovar o corpício. E tem coisas que a gente usa para curar que também usa frio, usa gelo.
Então ele disse, ó, se você fosse gelado, você podia trazer cura para alguém. Se você fosse quente, você também podia curar alguém. Mas a água que vinha para Laodiceia vinha do encanamento, dos morros, da água quente, chegava lá morna. Falei, cara, vocês não são nenhum nem outro. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Veja bem, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos inseridos nele pelo batismo, estamos dentro do corpo, ele está jogando para fora. Se eu estou afim de jogar, vocês estão me causando enjoo, né? Quando é que a gente vomita? Vocês estão me causando enjoo. Vocês me dão enjoo. Mas por que Jesus é tão duro? Ele disse, olha, vocês se acham ricos, vocês se acham bonitos, vocês se acham os caras, mas vocês são pobres, cegos e nus. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, colírio para os olhos e vestes brancas. Agora ele disse, de quem que vocês têm que comprar? De mim. Compra o ouro de mim, compra as vestes de mim, compra o colírio de mim. Não é no comércio, é de mim. Ele é a fonte da sua renovação. Foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Sabe, quando um brotinho brota lá na terra seca, a gente vira as costas e assim, não vai dar nada, essa terra não vai produzir nada. Mas está lá o brotinho brotando assim, ó, verdinho, vindo na terra seca. Talvez tenha alguém perto de você que é uma terra seca, mas ele está lá dando um acenozinho, e você só precisa ir lá jogar uma aguinha. Veja, Jesus diz para ele, te arrepende. Te arrepende. E aí você vai receber uma coroa. E o vencedor vai se assentar comigo. Por que Jesus é duro? Porque Ele ama você, amada, amém? Por que eu posso falar uma palavra pesada, dura? Porque Ele te ama, Ele não quer te perder. Sabe, o renovo é algo que já teve vida e agora não tem mais. Teve que renovar. Secou a plantinha. Ficou o tronquinho. Mas aí, um resquíciozinho de vida, tinha lá numa raizinha, e daqui a pouco ela começa a crescer e começa a aparecer. Eu não sei se você é o tronco seco ou você é o broto hoje. Mas o que eu sei é que ao cheiro das águas você pode brotar. E dar fruto com uma planta nova. Jó disse, mesmo que a árvore cortada, que no chão o tronco de velho venha morrer, ao cheiro das águas brotará e dará fruto com uma planta nova. Jesus é a água da vida que renova. Para encerrar, como eu posso me renovar todo dia? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo, ei, olha para cima, olha para o alto.
Olha para o que é eterno. Não olha para o que você vê, olha para aquilo que você crê. Esses dias eu estava lá em casa e estavam vendo, começou um filme. E eu sou terrível para filme, eu aguento 15 minutos, 10, 5 e durmo. Eu e a televisão, a gente não se acerta muito. E aquele filme, olhei uns baitas dos artistas, só gente top. Eu falei, mas um negócio que não andava, não fluía, caía numa, tipo, mas que raio. E o nome do tal do filme é assim, Não Olhe para o Alto. Aí quando eu vi aquele título, eu falei, não, eu quero ver esse negócio, onde é que vai dar. E aí aguentei até o final. Era a história de um cientista que descobriu que um cometa vinha para a Terra e ia destruir a Terra em 6 meses. 6 meses a Terra vai acabar. E aí foram para a televisão, conseguiram uma dia na televisão para ir lá contar a notícia. Só que ninguém dá bola para a notícia. Vira piada o negócio. Ninguém se importa. O cara lá, né, papapá. Aí a menina, a cientista que era estudante que descobriu, sai indignada. Vocês vão morrer tudo, vocês vão morrer, o negócio vai acabar, vocês vão morrer. E sai, os caras dão risada, ele muda o foco do negócio. E o cara meio fica ali um tempo, meio que se corrompe, se vende para o negócio e tal. E aí começam a mentir sobre a coisa. Não, porque esse negócio aí vai dar na terra, vai explodir, está cheio de ouro, e todo mundo vai ficar rico. Esse cometa é com ouro, umas coisas assim. E eles não dão importância para o evento. Não dão importância para o evento. E eu fico olhando aqui, eu falei, cara, está acontecendo a mesma coisa com Jesus. Jesus vai voltar e ninguém está dando 30. A gente fala e ninguém está nem aí. Os crentes estão falando, os crentes estão proclamando, mas o mundo está fazendo piada. E ele diz, não olhe para cima. Deixa que quando bater, vai bater, você não está indo, nem vê o que vai acontecer. Fique aqui embaixo. Cuide das coisas dessa terra. Cuide do trabalho de vocês. Aí, 1000 coisas acontecem, tudo em volta. A presidente dos Estados Unidos, ela faz aquilo no palanque eleitoral e vira tudo, sabe? Tudo vira piada e ninguém dá bola. Aí, quando vai se aproximando o tempo, o cientista que já tinha traído a esposa, tinha saído de casa, vê que o negócio vai ser sério, volta para casa, pede perdão, se reconcilia com a esposa, senta na mesa com os filhos, toda a família reunida, e aí, bom, acaba tudo. E Paulo está dizendo aqui, ei, não tem salvação não, morre tu mesmo. O final é esse. Não dá para mercadejar o evangelho. Jesus vai voltar e vai acabar tudo. O pessoal pensa que Jesus é aquele ursinho carinhoso que na hora vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, você vai prestar conta, campeão. O que ele fez é sério. O que Deus fez para nos salvar é sério. Isso tem que avivar o nosso coração. Quando a gente olhar para as coisas eternas, não atentando nas coisas que se veem, mas que não se veem, qual que a gente não vê? Porque as que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo está falando, olha, eu me renovo todo dia, porque eu não estou preso aqui, eu não estou preso nesse mundo, eu não estou sob o domínio desse sistema. Esse sistema me causa perplexidade, esse sistema me causa tribulação, esse sistema me causa vários problemas, mas os meus olhos não estão aqui, eles estão naquilo que eu não enxergo, mas naquilo que eu creio, e aquilo que não é passageiro, mas aquilo que é eterno. É lá que os meus olhos estão. Renovação diária, amados, é voltar para o primeiro amor.
Jesus disse: arrepende-te, olha onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao amor primeiro. Amém? Eu não sei se você hoje precisa de restauração, de renovação. Esse é o termo. Se você precisa ser renovado. Eu não sei se você está num processo de renovação, ou se você está num processo de sequidão. Renovar é trazer vida novamente. É avivar. É algo que estava morto, receber vida. Ou como disse Paulo, eu morro, nós morremos, e para que nós opera a morte, e para que em vós opere vida. Esse desenho aqui tem uma semente que dentro dela sai um broto, mas essa semente, olha só, além de morrer, ela vai apodrecer aqui e vai ser adubo para o broto que está crescendo. Quando a gente morre para nós mesmos, a gente alimenta aquele que está crescendo, alimenta aquele que está renovando. Qual a sua condição hoje, mano? Veja que a proposta de Paulo aqui, ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E esse trabalho é do nosso amigo Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo que aplica a palavra no meu e no seu coração e vai te renovando. Ele diz assim: ei, anuncia o evangelho para aquele perdido, prega. Ele diz assim: ei, serve aquela pessoa que está precisando, serve ele. Ele diz: ei, você vai prestar contas, te liga, você vai prestar conta, presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Você acha que a vida é só isso aqui? Não, você vai prestar conta, fica antenado. Ei, o Espírito Santo diz assim: ei, tira os olhos dessa terra, tira os olhos daquilo que é visível e olha para aquilo que é invisível. Tira os olhos desse mundo que é passageiro, efêmero e temporal e olha para aquilo que é eterno e permanente. Fica de pé em nome de Jesus, amor. Passei da conta. Fica com os teus olhos fechados. Que alimenta o nosso homem interior, segundo aquilo que nós meditamos, é anunciar o Evangelho de Cristo, é proclamar as boas novas, é alimentar o faminto com o pão da vida. Para nós renovarmos nossa vida espiritual, nosso homem interior, nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos entender
que precisamos olhar para aquilo que é eterno, para que as coisas desse mundo não nos parem, que as coisas desse mundo não nos travem. É um exercício diário, amados. Paulo disse: mas o homem interior se renova de dia em dia. É todo dia, é um processo. Isso não vai acontecer num piscar de olhos. Isso vai acontecer num processo de intimidade, num processo de relacionamento com a palavra, num processo de busca da presença de Deus, de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Não tem nada aqui extraordinário. Não existe nada que você vai apertar um botão, ou você vai sair de um culto e vai estar solucionado para o resto da vida seus problemas. Deus nos chama para um processo diário. Paulo fala das lutas, das tribulações, ele fala das coisas que estão envolvidas no mundo caído, no mundo que foi atingido pelo pecado no mais profundo possível. E ele nos chama para uma renovação diária. Eu quero orar contigo agora. Fecha teus olhos. Senhor, aqui, Senhor, um povo que ouviu uma mensagem, um povo que ouviu, Senhor, a Tua palavra santa, poderosa, viva e eficaz. A minha oração, Senhor, é que ela produza eterno peso de glória sobre cada um, Pai. Senhor, e que aqueles que, à luz da glória do Evangelho de Cristo, ainda, Senhor, não brilhou, não resplandeceu a escuridão do seu homem interior, Pai, essa noite brilhe com uma intensidade tal que ele não resista à Tua presença. Só Tu, Espírito Santo, pode trazer o homem ao arrependimento. Fala, Espírito Santo, aplicando essa palavra ao coração, para que, Senhor, possamos nos arrepender por não buscar uma renovação diária, Senhor. Nos arrepender, Senhor, por sermos muitas vezes um tronco seco, Senhor. Ou sermos Senhor, alguém que não gera vida, que mata em vez de morrer, que se cala em vez de falar, que encolhe a mão em vez de servir, que olha para esse mundo em vez de olhar para aquilo que é eterno. Senhor, muda, Senhor, a Tua palavra diz em Romanos 12, Senhor, não vos conformeis com esse século. Não deixa a gente se sentir confortável com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a maneira de pensar essa noite, Senhor. Atinge a nossa inteligência, atinge a nossa lógica, atinge o nosso intelecto, Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e sejamos uma igreja renovada, uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que busca, uma igreja que louva, uma igreja que serve, uma igreja que prega, uma igreja que morre para que os mortos recebam vida. Sim, Deus, sacode a gente, Senhor. É, Jesus. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. É o renovo. Tu és o renovo da igreja, Jesus. Como raiz de uma terra seca. Aleluia. E se alegrará, e se alegrará. E vem subindo, feito um renovo. Ele está subindo. Raiz de uma terra seca. E se alegrará, e se alegrará. E
vem subindo feito um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. e vem subindo feito um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vem subindo feito um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará. grande é o Senhor poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia. Glória a Deus. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso. Sim, Deus. Sabe de uma... Sim, Deus. De todo meu amor. Sabe, tinha uma diferença entre dois espias, Josué e Caleb. Os outros espias vieram e falaram o tamanho do problema que tinha naquele lugar. Os outros espias olharam o tamanho do gigante que estava lá. Josué e Caleb não, olharam a terra, a promessa. Nesse tempo nós temos que olhar a promessa para a nossa vida. Não é as dificuldades, não é os problemas, não é aquilo que tem nos atrapalhado, não é aquilo que tem vindo para nos afligir, mas não, é a promessa na nossa vida. É a promessa de quem é filho de Deus, de quem é filho, de quem é escolhido. Eu e você somos escolhidos, somos filhos. Sabe, nós estamos num tempo de primícia, são 7 dias e o Senhor, antes na oração, estava falando comigo. Tu sabe o que o Senhor fez no terceiro dia? Sabe o que o Senhor fez no terceiro dia? Ele juntou as águas. No terceiro dia ele semeou na terra. Sabe o que acontece no sétimo dia? No sétimo dia ele contempla a criação. Se permita nesse tempo. O Senhor está gerando algo, o Senhor está criando algo em nós, o Senhor tem gerado algo em nós. Todos os dias dessa premissa Ele vem semeando palavras em nós. Todos os dias Ele está semeando algo, criando algo. Mas no sétimo dia
No sétimo dia Ele contempla a criação. Se permita nesse tempo. Se permita nesse tempo, seja um servo nesse tempo. Sabe, como o Gustavo falou hoje, quando você faz algo para alguém, quando você serve alguém. Quem já serviu alguém aqui? Quem já teve uma experiência, pegar alguém, levar no mercado, fazer as compras e dizer assim, não, a conta tá paga. A conta tá paga. Não precisa levantar a mão não, mas a conta tá paga. Vai dizer que você não se alegrou muito mais do que quando você recebeu algo. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, quando você pratica isso, você libera um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, sabe o que ele serve? No momento que uma mãe, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce, e a mãe olha para aquela criança, e esse hormônio é liberado na mãe, e a mãe se apaixona no momento por essa criança. Não por nada em troca, mas porque ela está vendo algo e aquele hormônio é liberado. Então quando você pratica algo que você está servindo alguém, esse hormônio é liberado em você. E você começa a se apaixonar por isso. Se apaixone pela obra de Cristo na tua vida. Se permita o Evangelho voltar a ser fogo no nosso meio, ser lágrimas no nosso meio. Sabe, em Coríntios, quando Paulo vai ministrar a ceia, ele está falando para uma igreja egoísta, uma igreja que ia e comia e não repartia nada. Por isso que quando Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios 11, no 27, por esse motivo que comeu do pão, bebeu do cálice, o Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue de Cristo. Está dizendo o quê? Tu sabe o que é comer e beber indignamente? É você não compartilhar, você não repartir o pão. A ceia do Senhor é em memorial a Ele, para que nós venhamos nos lembrar do ato que Ele fez, aonde nós não merecíamos, mas Ele entregou a sua vida, aonde eu e você continuamos não merecendo, mas Ele continua vindo, continua nos guardando, continua nos visitando, continua nos direcionando nesse tempo. Tá com a tua ceia aí já? Tá com ela? Sabe, Paulo também diz que nós somos parte desse corpo. Você sabe o que é o corpo? É Cristo. Cristo estabelecido no nosso meio. Nós fizemos parte desse corpo. Cada um de nós é parte do corpo. Cada um de nós é parte do corpo. Mas sabe qual é que é a função do sangue? Por que do sangue correr no meio do corpo? Por que do sangue? É porque o sangue traz vida. O sangue traz vida do nosso meio. O sangue circula entre o corpo. O sangue precisa circular no corpo. Nós não podemos barrar. Nós não podemos engessar o corpo. Se permita o sangue escorrer no nosso meio. Se permita Cristo manifestado em cada um de vocês, em cada um de nós. Se permita Cristo manifestar nessa noite. Se permita Cristo se manifestar na tua casa. Se permita Cristo se manifestar no teu trabalho. Se permita Cristo se manifestar no teu casamento, nos teus filhos, nos teus pais. É um tempo de primícias. Primicie algo novo para o Senhor. Primicie o teu coração entregue, o teu coração rendido, o teu coração quebrantado. Não olhe para quem está do lado, não olhe para quem está com o microfone, não olhe para quem está com o instrumento. Olhe para cima, olhe para o alto que vai vir o nosso renovo, o Cristo sendo renovado no nosso meio, como terra seca, como raiz. E vem subindo feito renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, E vem subindo feito renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência no céu.
te damos graças. Sim, nós te damos Ele graças. foi levantado. Ele foi levantado. Todavia o Senhor morreu fazendo enfermar. Levou o pecado de muitos, com malfeitores ele foi contado. E vem subindo feito um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará. e vem subindo feito um renovo. Como raiz de uma terra seca, terá o fruto do seu trabalho. E se alegrará, e se alegrará. Sabe, a palavra diz que o nosso Jesus é o Jesus de Nazaré, o Nazareno. Tu sabe o que significa a palavra Nazaré? A palavra Nazaré significa desprezado, desprezível. Um homem que foi desprezado pelas pessoas. Um homem que foi achado desprezível no meio das pessoas. Foi desse lugar que saiu o nosso Senhor. Foi desse lugar. E hoje ele é chamado Rei. Rei dos reis, Rei da glória. Rei da glória. Rei da glória. Rei da glória. Rei. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso, diga isso, é o meu corpo, que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele partiu o pão e depois ele compartilhou. Pegue seu pão. Toma dele. Se isso não gerar alegria em você, eu não sei. Se isso não gerar alegria em você, eu não sei. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Esse cálice, esse sangue é uma aliança que eu e você estamos fazendo com ele. Nessas primícias nós estamos fazendo uma aliança todos os 7 dias com ele. E ele se faz presente todos os 7 dias. E sabe o que significa? Que eu e você não continuamos não merecendo. Mas o nosso Senhor, Ele tem prazer em fazer uma aliança conosco. Beba do cálice. Senhor, coloca tudo em ordem. Dá um brado de vitória. Senhor, coloca tudo em ordem. Yeah! Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, Coloca tudo em ordem. Sim, sim. Senhor, coloca tudo em ordem. É lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abre o coração para o povo de Deus, para o seu amor, sua correção. Consertar nossas almas, quebrar nosso orgulho, quebrar nosso vaso diante de Deus. Tocai a trombeta, anunciai em Sião um exército novo nas ordens de Deus. Senhor, coloca tudo em Sabe, ordem. quando esse louvor fala que nós não podemos parar, nós não podemos parar. No processo do vaso, aquela roda fica rodando e o oleiro fica com a mão dentro, dando forma ao vaso. Se aquela roda parar, o vaso ele cai. O
vaso ele desmorona. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. E sabe como o Senhor vai colocar ordem nesse tempo? Bagunçando as coisas. Porque no meio da bagunça Ele está levantando as pessoas confiáveis, em quem Ele pode confiar nesse tempo. No meio da idolatria Ele chamou a família de Abraão. No meio de um povo cheio de pecado Ele chamou a família de Noé. No meio da bagunça Deus está chamando quem Ele pode confiar. Quem Ele pode confiar? Ele pode confiar em você? Aleluia! Fim dos tempos se levantará um grande exército para lutar. Nasceu pra guerra e não pra descansar. O meu descanso é no teu altar. O fim dos tempos se levantará um grande exército para lutar. Nasceu pra guerra e não pra descansar. O meu descanso é no teu altar. É lutar, é lutar, é vencer, é vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abrir o coração. Abra teu coração. Abra teu coração.